Olá, seja muito bem-vindo! Estamos dando início ao 9º episódio da nossa série de estudo dos princípios fundamentais de uma igreja luterana livre. Hoje nós vamos estar estudando o princípio 10 e o princípio 11. Esteja atento a tudo aquilo que nós vamos estar passando agora. O 10º e 11º princípio fundamental falam sobre o domínio do corpo da igreja ou a cooperação livre. Acompanhe comigo o que dizem esses princípios. O 10º princípio diz: as igrejas livres não têm o direito de exigir que as demais se submetam às suas opiniões, vontades, julgamentos ou decisões. Desta maneira, o predomínio de uma maioria de congregações sobre uma minoria fica rejeitada. O 11º princípio diz assim: agências nomeadas ou votadas para conduzir as atividades mútuas das congregações na associação, tais como conferências, comitês, oficiais, etc., não podem impor qualquer obrigação ou restrição, exercer pressões ou compulsões sobre as igrejas locais, mas têm o direito apenas de fazer recomendações e apelos às igrejas e aos seus membros. Os princípios 10 e 11 são uma consequência necessária dos princípios anteriores. Enquanto os princípios 7, 8 e 9 tratam das cooperações que as igrejas fazem mutuamente, o princípio 10 e 11 destinam-se a preservar e proteger a liberdade congregacional nesses trabalhos. O 10º princípio afirma que a liberdade congregacional deve ser respeitada dentro da Associação das Igrejas Luterana Livre do Brasil. Por exemplo, uma congregação que faz parte da associação não pode impor sobre outra congregação as suas vontades e decisões. Não pode querer que a outra congregação faça exatamente como ela acha que deve ser feito, como ela acha que dirige os seus negócios. Da mesma maneira também, uma maioria de congregações não pode impor sobre uma minoria de congregações as suas vontades e decisões. Sverdrup e Oftedal sentiram isso na pele, quando antes de fundarem a igreja, quando faziam parte de outro grupo, vivenciaram essa experiência, onde um grupo maior tomou decisões em oposição a um grupo menor que não concordava com as ideias, mas por serem maioria, obrigaram e expulsaram esse grupo menor do seu rol. Então, isso mostra como muitas vezes uma maioria pode querer oprimir uma minoria. E não é assim que nós pensamos, não é dessa maneira que o princípio fundamental nos guia sobre a liberdade congregacional. A ideia geral por detrás disso, de Sverdrup e Oftedal, é que as congregações elas não têm o seu papel invertido. Todos esses mecanismos que existem, esses recursos que existem para facilitar o trabalho mútuo entre as congregações, como o seminário, como a conferência, como a própria associação, elas estão a serviço das congregações e não ao contrário. Então esse princípio foi criado para que não se inverta, para que de repente no decorrer do andar da carruagem, de repente agora a associação começa a interferir sobre a vida das igrejas locais, o seminário começa a interferir, todos os elementos exteriores começam a tentar conduzir e controlar a vida das congregações. Não é essa a ideia. Eles são membros e fazem parte de um trabalho maior, mas estão a serviço das congregações locais. Sven Oftedal, ele explica muito bem qual é o propósito, por exemplo, da conferência anual, o caráter espiritual que ela tem sobre as congregações. Ele diz da seguinte maneira: a conferência anual da Igreja Luterana Livre é a grande roda motriz espiritual, a fonte de poder espiritual renovada anualmente, a partir da qual, sob a orientação do Espírito Santo, congregações e cristãos individuais são inspirados ao alto sacrifício e à unidade de propósitos necessários para a realização das tarefas da Igreja Luterana Livre. Fica claro aqui
que o ideal da conferência anual é ser um evento de crescimento espiritual, um evento de fortalecimento espiritual, onde vamos nos unir em propósitos específicos para trabalhar juntos para o avanço do reino. O ideal não é que seja um órgão legislativo, onde vai estar impondo restrições e um monte de resoluções sobre a vida da igreja. As resoluções adotadas e decididas nas conferências anuais, elas fornecem direção e também encorajamento necessário para os ministérios existentes, para fortalecer, para aprimorar cada vez mais o trabalho das congregações da Igreja Luterana Livre para o avanço do reino de Deus na terra. A liberdade congregacional, ela não deve ser considerada como uma licença para desconsiderar as resoluções que são adotadas nas conferências anuais. Ao se filiar à Associação das Igrejas Luteranas Livres do Brasil, a congregação ela assume a responsabilidade de apoiar os ministérios dessa associação, também assume a responsabilidade de seguir os usos e costumes dessa instituição, também seguir a doutrina como é ensinada nessa instituição. Essas questões são imutáveis, mas as questões que concernem aos dia a dia da congregação, aos seus próprios negócios, que não ferem a nossa doutrina, não ferem aquilo que cremos, a palavra de Deus, a direção do Espírito Santo, a congregação ela tem liberdade para se reunir, orar sobre o assunto levantado na conferência anual e decidir se vai seguir ou não essa resolução. As congregações ela têm uma liberdade, mas elas não têm uma liberdade sem fronteiras. Então essa liberdade está dentro daquilo que concerne aos seus usos e costumes no seu dia a dia, mas de acordo com aquilo que a associação crê, de acordo com aquilo que a doutrina prega e a palavra de Deus ensina. Então essas são as bases da nossa liberdade congregacional. Por isso os princípios 10 e 11, elas vêm para a questão de lidar com a liberdade da interferência externa, muitas vezes de outras igrejas, de outras congregações que querem impor alguma coisa sobre a congregação, ou às vezes conferências e outros órgãos que vão tentar forçar a congregação local a seguir as decisões desses órgãos. Então, a liberdade congregacional é um tema muito delicado dentro da questão das igrejas luteranas livres do Brasil. E nós precisamos entender perfeitamente como funciona essa questão de liberdade, para que nós possamos realmente desenvolver congregações livres e vivas para o avanço do reino de Deus nessa terra. Vamos encerrar a nossa lição com uma citação de Georg Sverdrup. Finalmente, há esta característica especial sobre o arranjo apostólico e bíblico da Igreja. A congregação é livre e independente em sua própria natureza, de modo que não está sujeita a nenhuma autoridade humana ou eclesial. As congregações podem cooperar com outras congregações em toda a liberdade e espírito fraterno, mas uma congregação não pode governar sobre outra e comandar o que ela deve fazer. Não há indicação de nada parecido com isso nas Escrituras. E organizar as coisas de tal forma que a independência e responsabilidade da congregação sejam abolidos, portanto, não é bíblico. Chegamos assim ao final de mais um capítulo da nossa série de estudo dos princípios fundamentais de uma igreja luterana livre. Que Deus te abençoe.